Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e eu estou aqui para meditar com você na palavra de Deus, para que essa meditação ela venha cair no seu coração como uma semente de fé, de amor, de paz, de alegria e principalmente de força para a sua jornada. E eu gostaria hoje de destacar um versículo do salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. E quando nós falamos sobre o Salmo 23, esse salmo ele é do conhecimento e também da rotina diária de todo mundo, né? As pessoas usam esse salmo para casamentos, para funerais, para ocasiões especiais, porque ele vai retratar algo muito especial, que é a intimidade que o salmista, o rei Davi, tinha com Deus. O Davi, antes de ser rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas. E ele foi pastor das ovelhas do seu pai desde muito jovem. Ele era adolescente, muito provavelmente com 17 anos. Ele era pastor do pequeno rebanho de seu pai Jessé. E ele tinha um carinho muito grande por aquelas ovelhas. E quando ele vai retratar, que ele vai compor esse salmo, o salmo de número 23, ele retrata a intimidade do pastor com as suas ovelhas. E eu gostaria de estar retratando com vocês o último versículo deste salmo. Mas antes de eu falar qual é o último versículo, eu gostaria de que você soubesse de algo muito interessante. Com as redes sociais, com as mídias, com todos esses recursos tecnológicos que nós temos hoje, muitas pessoas acabaram agregando para si muitos seguidores em redes sociais, como Instagram, como Facebook, YouTube e por aí vai. E para sua curiosidade, eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo e vou contar para você. Sabe quem é o personagem, a pessoa mais seguida no mundo inteiro? O Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. E ele tem cerca de 639 milhões de seguidores, segundo a CNN Brasil. Ele vem seguido por Selena Gomez e no Brasil a pessoa mais seguida em rede social é o Neymar. E essas pessoas, elas têm esse número de fãs muito grande, que o tempo todo está lá, né, conferindo as novidades dessas pessoas, o que fizeram, como que eles estão procedendo na vida, como tem crescido, se lançou algo novo, uma fala nova, onde estavam e por aí vai. Mas, especialmente no texto que eu quero meditar com você, o Davi, que era um pequeno pastor de ovelhas e que Deus o chama lá do meio das malhadas para se tornar o grande rei de Israel, ele mais tarde ele vai ter também um grande exército de seguidores que lutam as batalhas com ele, que guerreia com ele, homens valentes, poderosos, que ajudaram a crescer a nação de Israel. Mas no Salmo 23 ele vai retratar dois seguidores. E esses seguidores, ele vai dizer que são tão importantes na sua vida, que são eles que vão o conduzir para estar na casa de Deus eternamente com o Pai. Olha o que está escrito no Salmo 23, no versículo 6. Vai dizer assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em uma outra versão vai dizer eternamente. Porque Davi, ele ressalta com tamanha importância esses dois seguidores ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada aqui nessa terra: bondade e misericórdia. A bondade e a misericórdia são dois atributos que definem o caráter de Deus, que vão apontar para quem Deus é. Em primeiro lugar, a bondade de Deus,
é aquilo que vai dizer que a essência de Deus é boa. Deus é bom. E em vários lugares na Bíblia vai dizer que a essência de Deus não pode ser alterada. Nenhum estímulo, nada nesse mundo seria capaz de alterar quem Deus é. Porque Deus é pleno, Deus é perfeito, Deus ele é completo. Então ele não tem nenhuma sombra de variação. E a natureza de Deus é boa. O mal não pode tentar a Deus. O mal não tem poder sobre a natureza de Deus. Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo, Deus é bom. E essa bondade de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada, é um seguidor muito importante. Se a bondade de Deus fosse um personagem e a misericórdia outro, a gente na nossa mente, criativa que temos, a gente poderia imaginar nós fazendo o nosso percurso da nossa caminhada, da nossa jornada, e a bondade segurando em uma mão e a misericórdia segurando na outra. E sendo assim, seguidos pela bondade e pela misericórdia, nós jamais teremos condições de errar o caminho, de errar o percurso. A bondade de Deus aponta para a natureza de Deus. E no Salmo 31, o versículo 19, vai dizer assim para nós: como é grande a sua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Toda aquela pessoa que teme a Deus, acredita em Deus, busca nele o seu refúgio, vai ser acolhido, abraçado pela bondade de Deus. Imagine só todos os dias você acordar e ser abraçado pela bondade de Deus. É a bondade de Deus que supre as nossas necessidades. Como assim? Eu trabalho, eu vou lá, eu ganho meu dinheiro, compro meu pão de cada dia. Então, para você acordar, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e comprar as suas coisas, você precisa do fôlego de vida, você precisa da força, você precisa do ar para respirar, você precisa de Deus. É Ele quem supre as nossas necessidades. E esse salmista Davi, o rei Davi, no Salmo 40, no versículo 17, ele já era rei quando ele escreve esse salmo, o salmo de número 40. E ele vai dizer assim, com aquele manto exuberante, com uma coroa na cabeça, com pedras preciosas, em um palácio lindo, ele vai falar: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim, a bondade de Deus cuida de mim. Quando Davi, ele usa essa expressão, eu sou pobre e necessitado, no hebraico e no grego, existe duas palavras para definir pobre. É igual no português se eu dissesse manga. Aí você poderia me questionar, é manga fruta? É manga de blusa? Ou é a manga que sustenta o boi lá no pasto? Então, no grego e também no hebraico, existem algumas palavras que duas palavras ou mais vai definir a mesma coisa. E quando nós falamos de pobre, existe duas palavras para descrever pobre. Existe o primeiro pobre, aquele pobre que ele tem uma túnica, ele tem um chinelo, ele tem um prato de comida e ele tem um teto para se acolher. Esse é o pobre. Não sobra nada, mas ele tem a sua necessidade de sobrevivência resolvida. Mas existe aquele outro pobre que eu chamo de o pobre de marré-marré. É aquele que se agacha e estende para receber a benevolência, porque ele não tem o prato de comer, ele não tem a túnica para se cobrir, ele não tem o calçado para se calçar. Ele depende totalmente da generosidade, da bondade de alguém para lhe acolher, para lhe dar o sustento necessário.
E quando Davi, em toda a sua riqueza humana, de palácio, de rei, de posses, ele declara que ele é pobre e necessitado, ele usa exatamente o termo que eu chamei de pobre de marré-marré. Ele não está dizendo que ele é pobre de coisas, mas ele está dizendo que ele é totalmente dependente, que ele se curva para receber o favor, a bondade de Deus na sua vida. Ele está dizendo que ele é totalmente dependente desta bondade. E olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, é quando você entende que você é dependente de Deus, que você precisa inteiramente do favor dele, da bondade dele. Quando nós entendemos que tudo que temos, que tudo que somos, tudo aquilo que nós fazemos ou que iríamos fazer, que aquilo vem da permissão de Deus para a nossa vida, nós estamos usufruindo, nós estamos vivendo da bondade de Deus. E o segundo seguidor que o rei Davi ele vai destacar como sendo tão importante na sua caminhada para segurar da sua outra mão durante a sua jornada é a misericórdia. E lá no livro de Lamentações do profeta Jeremias, ele vai descrever no capítulo 3, o versículo 22 e 23. O profeta Jeremias, ele está num cativeiro. O povo de Israel havia sido levado como cativos, como escravos. E eles estavam tão tristes que quando os soldados pediam que eles tocassem as suas harpas e cantassem as suas canções judaicas, eles falavam assim, que nos corte as mãos, mas nós não conseguimos nem tocar e nem cantar. E então, ele vai dizer assim, eu quero trazer para minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança é que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Elas não têm fim. Cada manhã elas estão lá prontinhas nos aguardando para o amanhecer. E ele ainda vai dizer assim, grande é o seu amor, infinita a sua fidelidade. Porque Deus nos ama, ele é fiel em sua palavra. E ele prometeu que a misericórdia dele estaria conosco todos os dias. E ela seria a causa de nós não sermos consumidos. Então, a misericórdia de Deus é Deus colocando na nossa miséria o coração dele. É Deus colocando na nossa necessidade a sua bondade. E mesmo que nós não mereçamos o bem de Deus, Deus ainda nos alcança com o seu favor. Isso é um ato de misericórdia. Como filhos de Adão, nós herdamos o pecado. Nós herdamos as falhas caídas do primeiro homem e merecíamos a condenação eterna. Mas Deus prova para conosco o seu grande amor quando ele entrega o seu filho para morrer no nosso lugar e levar toda a condenação do nosso pecado para que nós tivéssemos o direito de ter a sua vida. Isso é misericórdia. Eu merecia o castigo, mas Deus me dá a sua bondade. Eu merecia a punição, mas Deus me dá o seu amor. Eu merecia a condenação, mas Deus me dá o seu perdão. Tudo isso é um ato de misericórdia. Você entende então por que apesar de Davi ter um grande exército, naquele tempo talvez aquele exército fosse muito mais forte do que todos os seguidores do Cristiano Ronaldo, do Neymar, da Selena Gomez e de tantos outros ícones aí das redes sociais. Mas ele entendia que seus dois principais seguidores eram a bondade e a misericórdia de Deus, que segurando nas suas mãos, certamente o seguiria e faria com que ele habitasse com Deus para todo sempre. E
Para encerrar a nossa meditação, eu gostaria de pensar uma coisa muito importante com vocês. Na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, ele vai dizer assim para mim e para você: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele vai nos convidar, assim como um filho que ama o pai gosta de imitar o pai, ele vai dizer que nós devemos imitar a Deus. E eu quero dizer para você que, assim como bondade e misericórdia são atributos que definem o caráter de Deus, na nossa jornada, na nossa caminhada, bondade e misericórdia devem nos seguir e marcar a nossa vida, para que as nossas atitudes, os nossos atos durante a nossa caminhada venham transparecer a presença da bondade e da misericórdia em nossa vida. E como é que eu transpareço a presença dessas duas figuras tão importantes na minha caminhada? Quando eu pratico atos de bondade e atitudes de misericórdia. Quando eu peço para Deus, Deus, põe dentro de mim um coração bom, me ajude a ser uma pessoa benevolente, me ajuda a ser uma pessoa benigna, me ajude a colocar o meu coração na miséria do outro, me ajude a perdoar, me ajude a não ser uma pessoa que condena, mas uma pessoa que perdoa, a não ser uma pessoa que guarda mágoas, mas uma pessoa que liberta, a ser alguém que, através da minha caminhada, durante a minha jornada, eu possa semear por aí sementes de bondade e atos de misericórdia. Que nós possamos ter como principais seguidores da nossa vida aqueles seguidores que Davi tanto almejou para sua jornada, a bondade e a misericórdia de Deus. E que a presença desses seguidores na nossa vida venha também fazer com que nós possamos transparecer a presença deles em nós, a presença de Deus na nossa vida, através das nossas atitudes, de um coração bondoso, um coração misericordioso, um coração que ama, que perdoa e que permite fazer com que as pessoas conheçam Deus através de nós. Que ao longo da sua jornada, o desejo do meu coração é que, mais importante do que você ter muitos seguidores em redes sociais ou na sua vida cotidiana, é que a bondade e a misericórdia de Deus te siga todos os dias da sua vida, até que você, em algum dia, chegue à eternidade e vá habitar na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus te abençoe.